A defesa tem a necessidade, muitas vezes, de fazer o recurso em sentido estrito. Após a sentença de pronúncia, às vezes é necessário fazer este recurso, se valer do recurso no sentido estrito. Com o advento da Lei 11.698/2008, isto foi também trazido no patamar de apelação. Pode-se fazer a apelação nesta fase processual. Voltando à sentença de pronúncia, muitas vezes tem-se a defesa a necessidade de fazer o recurso no sentido estrito. Este recurso no sentido estrito para modificar o andamento, ou seja, os termos do fundamento da sentença de pronúncia. Em muitas vezes, o que mais pode e faz com que este recurso tenha sucesso seria no afastamento das qualificadoras. Os afastamentos das qualificadoras, porque provavelmente elas não estariam aí muito bem alicerçadas, elas poderiam estar colocadas no processo como se fosse um agravante, não estaria muito bem adequadas às provas para que o processo que vai ao tribunal do júri esteja suficientemente adequado à tipicidade do crime. Ou seja, se é tentativa de homicídio qualificado, poderia afastar a qualificadora. Afastando a qualificadora, viria para homicídio simples qualificado. E se homicídio qualificado consumado e afastando a qualificadora, iria para o tribunal do júri o homicídio na forma simples e não da forma qualificada. Então, o recurso no sentido estrito normalmente afasta. O maior sucesso dele no tribunal seria para afastar as qualificadoras e dar seguimento no procedimento processual de forma mais atenuada. Por quê? Porque se lá no tribunal do júri as qualificadoras permanecendo e não sendo elas muito bem fundamentadas, não sendo elas muito bem adequadas à atipicidade, ao fato ocorrido, pode trazer uma certa confusão na decisão do tribunal do júri, ou seja, dos jurados, e o acusado ser apenado de uma pena qualificada desnecessária, em que ele provavelmente não teria praticado os fatos desta forma qualificada. Mas o Estado, por sua vez, de forma acadêmica, vem adaptar a qualificadora na sentença de pronúncia, no procedimento processual, desde a denúncia, e isto vai para o tribunal do júri, atropelando os procedimentos processuais, as provas que são colhidas e fazendo com que a formação de culpa do acusado seja qualificado, mas na realidade não seria qualificado. E a defesa tem grandes dificuldades nestas situações de sustentar no tribunal do júri ser qualificada ou não ser qualificada. Já valendo-se deste recurso, do recurso de sentido estrito, para que o tribunal possa afastar as qualificadoras, isto favorecerá muito a defesa lá na frente. Mas gostaria também de chamar a atenção este recurso no sentido estrito para tratar da fundamentação das qualificadoras e ou mérito na sentença de pronúncia. O que observa é que o defensor há de tomar muito cuidado para não extrapolar, não entrar em certas situações de mérito, porque se ele argumentar o mérito a fundo, porque na sentença de pronúncia já é sabido que na sentença de pronúncia não se trata de mérito, é uma sentença meramente de admissibilidade da culpabilidade. Então ela não entra no mérito, não pode entrar a fundo no mérito, dizer que o acusado é culpado ou não é culpado. Mas
simplesmente a sentença de pronúncia traz a admissibilidade dos fatos, ou seja, da prova material e também do indícios de autoria. Então não entra neste campo de mérito, porque senão vai ter um grande problema com a decisão do acordo lá no tribunal do júri. Lá no tribunal do júri, você vai tratar observando toda esta situação colocada, esta decisão colocada pelo tribunal, trazendo uma diferente, possivelmente diferente de postura de fundamentação, para que a defesa possa trabalhar lá no tribunal do júri. E, às vezes, esta fundamentação trazida pelo acórdão, ela não seja favorável à defesa e passa a dificultar mais ainda, além de não afastar a qualificadora. Ou seja, dar um exemplo, pedir ao tribunal que absolva porque o acusado não praticou o crime daquela forma. Olha, o acusado não praticou o crime daquela forma, mas ele vai explicar de que forma foi que o acusado praticou o crime. Aí o tribunal vai, por sua vez, admitir que teria sido sim da forma que o defensor falou, que teria ocorrido os fatos, ou seja, é fato positivo e não negativo, não favorece a defesa. Porque o defensor está dando um caminho de como o acusado, ou seja, admitindo a culpabilidade do acusado por este caminho, por esta ação que ele está dando ao tribunal, para que o tribunal o reconheça. E isto não afasta a qualificadora. Isto, inclusive, dificulta o trabalho da defesa lá no tribunal do júri. E o recurso em sentido estrito, nesta fase, ele tem que ser de uma tamanha cautela para, primeiro, não prejudicar o trabalho lá na frente do tribunal do júri e, eventualmente, também não prejudicar um possível recurso de apelação após a decisão do tribunal do júri. Por quê? Porque se a defesa posteriormente também recorrer, o que vai acontecer? É preventa. Ou seja, recorreu da decisão do tribunal do júri, este processo, esta decisão, este recurso vai para aquela Câmara que julgou o recurso em sentido estrito. E daí, como você defensor, fez um recurso com uma linha de raciocínio, no tribunal do júri, uma outra linha de raciocínio contrariando esta linha de raciocínio que você fez aqui, no recurso em sentido estrito, e teve uma decisão. E lá, no procedimento, ou seja, de todo o procedimento do tribunal do júri, vai estar descrito em ata o que ocorreu, o que o defensor fez, os procedimentos realizados no tribunal do júri. E posteriormente você faz o recurso de apelação. Olha que embaralhamento que a própria defesa criou. E toda esta circunstância às vezes não beneficia o defensor, não beneficia em especial o seu cliente, que é o acusado. O defensor, por às vezes querer falar demais, querer mostrar serviço, acaba complicando a situação do próprio cliente dele, o próprio direito do cliente dele, que em vez de atenuar, acaba agravando toda esta situação e solidifica a culpabilidade. Solidificando a culpabilidade, vai solidificar também a condenação. Então, tomar-se-á muito cuidado com esta postura, este colocar de termos para ser apreciado pelo recurso no sentido estrito, tratando-se de sentença de pronúncia.
E também uma outra coisa que nos chama a atenção, que é muito preocupante. Como eu disse, ser preocupante, às vezes o defensor não tem necessidade de fazer o recurso no sentido estrito. E ele faz. Ele faz apenas por estratégia. E é, às vezes, necessário fazer por estratégia. Estratégia de defesa, para ganhar tempo. Mas este ganhar tempo, faça uma avaliação, porque você vai ter sempre uma nova decisão, uma decisão reforçando aquela decisão anterior contra a defesa. Faça esta avaliação se este ganhar tempo é necessário realmente ganhar tempo, e este ganhar tempo vai lhe beneficiar em outros caminhos, em outras circunstâncias, fazer com que distancie-se o julgamento do fato. Isto é necessário como estratégia de defesa, mas bem avalia para que não possa atropelar procedimentos. E uma outra coisa, é muito comum os nossos colegas, aliás, eu também já cometi determinadas situações de erros crassos desta natureza. Por isso eu peço que quem estudar conosco não venha cometer estes erros de fazer um recurso no sentido estrito, aonde percebe-se que a decisão não será modificada, nem mesmo as qualificadoras possivelmente seriam afastadas, mas o defensor faz este recurso talvez sem saber até por que está fazendo, faz o recurso com o seu cliente preso. O que vai acontecer? Ele vai se manter preso por culpa da defesa e não mais por culpa, ou seja, por determinação e ação do Estado. Ele vai continuar preso por um período que lá na sentença, no julgamento dele no tribunal do júri, e conosco já muitas vezes, e possivelmente ser absolvido. E conosco já aconteceu isso, de vários acusados serem no tribunal do júri absolvidos estando presos e absolvidos, e eu não fiz o recurso em sentido estrito, porque se assim eu tivesse feito, ele teria ficado 6 meses, 1 ano, ou seja, todo aquele tempo que lá no Tribunal de Justiça fica para ser devolvido o processo para a primeira instância e continuação do procedimento para ser julgado e levado ao tribunal do júri. Então, é pertinente que o colega não faça o recurso em sentido estrito simplesmente por fazer, ou por fazer para afastar a qualificadora, se ela não estiver tão alicerçada assim, tão pertinente dentro da consonante com a prova incriminadora, passa por este período sem fazer o recurso sentido estrito, uma vez em que o seu cliente está preso, porque a defesa é que tem interesse que o processo termine rápido em razão do seu cliente estar preso, porque se for o contrário, quem interessa que o cliente seu fique preso é a acusação. Tanto que a acusação foi quem fez o pedido de decretação de prisão preventiva, e com a decretação da prisão preventiva ele continua preso e vai ser preso, continuar preso até o julgamento. Lá no julgamento, possivelmente, dependendo de toda a circunstância da situação colocada pelas provas orais, trazendo toda a circunstância que lhe é beneficiária, que lhe beneficia em termos de direito e de justiça, os jurados verificarão se ele poderá ser absolvido ou condenado. E daí, se você fez este recurso em sentido estrito e manteve este recurso em sentido estrito simplesmente por fazer,
com o acusado preso, então é um grande prejuízo que traz para a defesa e traz para o seu cliente, uma vez em que ele não teria necessidade de ficar todo este tempo preso, e por culpa da defesa. Só que aí também se chama a atenção, será que ele iria saber disto? Não, isto é consciência do próprio defensor, e quem faz disto daí uma piada de incompetência é o próprio judiciário. Olha aí, o defensor fez um recurso em sentido estrito, o seu cliente como estando preso. E digo mais ainda, já ocorreu conosco do cliente estar preso, nós termos entrado posteriormente só para fazer o tribunal do júri, mas o colega anterior, o ex-defensor do acusado, fez todo este procedimento de recurso em sentido estrito. O processo ficou mais de 1 ano e meio no Tribunal de Justiça, voltou, posteriormente nós fomos fazer o júri, só o júri. Ao fazer o tribunal do júri, sabe o que aconteceu? O Ministério Público pediu a absolvição. Olha que situação em que fica a consciência do defensor. Ele pediu absolvição por entender que as provas não foram suficientes, não em razão daquele recurso. Não, o recurso passou ileso. Ou seja, aquela decisão não teve influência. Mas o Ministério Público já, inclusive, ali no Tribunal do Júri, pediu a absolvição do acusado. Entendeu que as provas não seriam suficientes para sustentar a culpabilidade do cliente, ou seja, do acusado. E pedindo a absolvição, o defensor vindo e também ratificando e colocando as ponderações que os jurados poderiam sim ficarem tranquilos absolvendo o acusado em razão de tal situação, de situações dos quais vem ser consonante com o pedido do Ministério Público, e os jurados decidem por absolver o acusado. Absolvendo o acusado, o magistrado, o presidente do Tribunal do Júri, com certeza fará a sentença, fazendo a sentença de absolvição, atendendo a decisão dos jurados, e o acusado ficou preso aí 3, 4 anos, e foi solto por uma sentença absolvitória, ou seja, uma sentença que o absolveu de uma situação que levou a ele ficar desde os fatos até o julgamento por 3, 4 anos preso e absolvido, inclusive não só por parte da defesa e pedido pelo Ministério Público que ele também fosse absolvido. E os jurados atenderam a defesa e atenderam o Ministério Público e absolveram o cliente, ou seja, o acusado, julgando improcedente a ação, atendendo a solicitação oral do Ministério Público e também a solicitação oral do defensor. E o acusado veio a ser absolvido.